como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 50. Jesus, pegando os seus pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuísse, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. Amém? Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Jesus, nós somos gratos porque o Senhor deseja falar com a gente nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Que o nosso espírito esteja atento e que o Senhor possa se manifestar no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Kaique, se você puder aumentar só um pouquinho do volume do meu microfone, daí eu não falo tão alto. Obrigado. Meu irmão, nós lemos um texto muito conhecido das Escrituras a respeito da multiplicação dos pães. E aqui a gente vê algo a respeito de Jesus que eu quero compartilhar nessa noite. Nós queremos seguir a série do Evangelho Simples. Na semana passada nós falamos a respeito de salvação e hoje nós vamos falar a respeito de um Jesus divino, humano, mas extremamente compassivo, com muita compaixão. E a compaixão de Jesus é porque ele realmente se importa. No começo, quando Jesus começa esse texto falando que Jesus se compadeceu daquele povo, e ele disse: eu me compadeci desse povo porque eles não tinham pastores. E ele precisava pastorear aquele povo, não era necessariamente multiplicar o pão, mas Jesus está dizendo que ele se compadeceu, ele teve compaixão de um povo que estava sem pastores, ovelhas sem pastores, e esse foi a primeira coisa que Jesus viu naquela multidão. Tem gente que pensa que Jesus não tem tempo para ele. Tem gente que pensa que, como eu vou falar com Jesus? Tem uma multidão aqui, Jesus tem um monte de coisa para fazer. Será que realmente Jesus se importa comigo? Será que realmente Jesus quer me pastorear? E a verdade é que o texto está falando sobre uma compaixão de um Jesus tão humano e tão divino, que deseja cuidar do seu rebanho, que deseja pastorear suas ovelhas, que deseja pastorear a igreja dele. E esse é o Jesus que nós estamos vendo hoje. Jesus parou para fazer o que não precisava, para mostrar o que precisava ser revelado. Você entende o que eu estou falando? Jesus parou para fazer algo que era multiplicar pão, para revelar o que precisava ser mostrado, que era o Pai. Jesus não precisa fazer milagre para dizer quem ele era. Mas Jesus tinha algo dentro do coração dele chamado compaixão. Jesus era compassivo com aqueles que estavam no meio da multidão. E a gente precisa aprender com Jesus e como Jesus e saber quem é Jesus e que ele é alguém que tem compaixão. Você sabe qual é o real significado da palavra compaixão? Como sempre, eu vou procurar no dicionário. E o dicionário diz que a palavra compaixão significa ter simpatia e sentimento piedoso para com a tragédia de alguém. Compaixão significa ser piedoso com a tragédia de alguém. Será que Jesus sabe o que é compaixão? Se você pegar a realidade do que Jesus veio fazer, que não foi multiplicar pão, mas foi nos salvar, nos levar para um lugar de eternidade, como nós falamos na semana passada, será que realmente se encaixa para Jesus o adjetivo de compassivo? Alguém que se importa
com a minha tragédia? Ou você acha que nós não somos e não estamos indo à beira de uma tragédia caso não encontremos Jesus no meio do caminho? Com certeza, absoluta. Então Jesus se importou e teve compaixão de nós e viu em nós algo que a gente não poderia fazer, que era nos salvar. Então ele entra no meio dessa situação e tem compaixão de nós. O texto que a gente acabou de ler não fala apenas de uma comida natural. Jesus não estava querendo ensinar algo só naturalmente, dizer, olha, eu posso suprir a necessidade de 5.000 homens. Jesus não estava falando só de um pão natural. Jesus não estava falando só de peixe. Ele estava falando muito mais do que isso. Esse texto não fala só de um milagre da multiplicação. Jesus fez uma multiplicação com um propósito, para apontar a Deus, para apontar quem Ele era. Precisamos então ser pastoreados por Jesus e dar um propósito para que Ele seja provedor na nossa vida. Jesus demonstra a humanidade dele nesse texto de Marcos 6, revelando tanto a humanidade dele, revelando tanto a divindade de Jesus. Um ser tão humano que consegue olhar para o lado e entender daquelas pessoas que estavam ali do lado, olhando simplesmente na face deles e dizendo, essas pessoas têm fome, essas pessoas têm necessidade, essas pessoas estão precisando também de algo natural. E esse era o Jesus humano, mas Jesus era tão divino que ele tinha a autoridade de fazer algo acontecer para que aquelas pessoas permanecessem naquele lugar, para que elas escutassem a respeito de um pão que não era da terra, mas era o pão da vida que eles precisavam. E aqueles homens e mulheres e crianças ouviram a respeito de um Jesus compassivo que estava se importando com as pessoas que estavam naquele lugar. E o modo como Deus olha para nós, o modo como Deus nos vê, para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm Cristo, aqueles que têm Jesus, o modo como o Senhor olha para nós, para mim e para você, é de forma compassiva, porque Ele vê Cristo em nós. E caso contrário, se o Senhor não visse Cristo em mim, se o Senhor não visse Cristo em você, se o Senhor não visse Cristo naqueles que se entregaram a vida para Jesus, seríamos consumidos. E essa é a verdade. Então Jesus vê uma necessidade de um povo e Ele aproveita disso para que a verdade seja anunciada. Então Jesus prega para uma multidão. Os discípulos falavam, manda todo mundo embora, Jesus. Jesus estava pregando para uma multidão que estava com fome. Você já ficou com fome? Gente com fome parece bicho. Não pode nem falar, não pode fazer nada. Então Jesus se aproveita daquela ocasião para cumprir o propósito que era revelar o Pai e anunciar a mensagem do Evangelho. O propósito de Jesus não é simplesmente um milagre em si, mas é o depois disso. Todo mundo pega essa mensagem e diz, olha, Jesus tem poder para multiplicar pão. A realidade é que para Jesus multiplicar pão é algo muito fácil. Agora, pregar a mensagem que Ele veio para pregar e anunciar o Evangelho, as boas novas, anunciar o Evangelho simples, mostrar quem realmente Ele era. Às vezes parece que Jesus precisava fazer um milagre para que as pessoas vissem, e Jesus, de forma compassiva, fazia isso acontecer. Não é que Ele precisava fazer isso acontecer. Provavelmente aquela multidão saiu de lá. Mesmo alguns que não escutaram a respeito de nada, mas comeram e pensaram, meu Deus, como foi que isso aconteceu? No mínimo, as pessoas saíram de lá se perguntando, como foi
que aquele homem se importou comigo, que estava com fome e eu precisava comer. Eu não entendi nada do que ele falou. Eu não escutei nada, porque imagina 5.000 pessoas muito distantes ouvindo. À distância. Talvez não foram todos que ouviram a respeito do que Jesus realmente estava dizendo, mas saíram de lá no mínimo intrigados, dizendo assim: eu comi de um pão que foi multiplicado do céu. Disseram que tinha só 5 pães, 2 peixinhos, e do nada eu era o último da fila, eu comi também. Meu Deus, alguém se importou comigo. No mínimo aquelas pessoas saíram de lá se perguntando, ou a gente se perguntando, que é a pergunta que tem na Bíblia: quem é esse que se importou comigo? Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que multiplica pão? Quem é esse que está curando o cego? Quem é esse que está curando os aleijados, curando os leprosos? Quem é esse que perdoa os meus pecados? Quem é esse homem que está fazendo tudo isso? É Jesus. Esse é Jesus. Quem é esse que se importa comigo quando está tudo dando errado? Quem é esse que estende graça e misericórdia sobre mim quando eu preciso da graça e da misericórdia? Quem é esse? E sabe qual deve ser a nossa prioridade? A nossa prioridade não é a multiplicação do pão. A nossa prioridade é escutar Jesus para que a graça seja compreendida por nós. O que a gente precisa é escutar Jesus, além de querer a multiplicação do pão que Jesus está fazendo. Eu não posso me contentar com algo que Ele pode me dar se a salvação não for a prioridade da minha vida. O desejo então de conhecer a Cristo deve estar preservado no meu coração para além de algo que Ele pode me dar. Eu preciso ouvir desse Jesus. Eu preciso estar perto desse Jesus, muito além do que ser o último da fila e dizer: pelo menos eu comi um pão. Há um Deus, há um Jesus tão compassivo, que eu quero ser amigo dele. Eu não amo ele porque ele multiplicou o pão, mas o pão teve o seu papel para me fazer permanecer naquele lugar. Eu não sei o que você chegar até Jesus. Se foi o pão, ou se foi a cura, ou se foi isso, ou se foi aquilo outro. Ele teve o seu papel para fazer você se achegar até aqui, para abrir os seus olhos, para compreender que Jesus tem poder e tem autoridade de fazer algo poderoso na nossa vida. Mas isso não é o fim. Eu preciso continuar caminhando com Cristo e saber que Ele tem compaixão de mim. Eu não posso me maravilhar com a provisão enquanto os meus olhos não estiverem no provedor. Eu não posso me contentar com a multiplicação enquanto eu não conhecer o multiplicador. E tem gente que vem na igreja e fala: qual será a coisa que Deus vai querer multiplicar na minha vida? Meu irmão, procure o multiplicador, o provedor. Eu já contei essa história, mas como a gente está aqui em pessoas novas, eu posso contar de novo. Anos atrás, acho que foi 2018, eu fui ministrar numa igreja bem pequenininha. E nessa igreja passou um senhorzinho na frente, e aquele senhorzinho começou a me olhar de um jeito meio estranho. E aí eu perguntei para ele, eu falei: o senhor enxerga? E ele disse: não, eu não enxergo. Provavelmente ele devia ter uma porcentagem muito pequena de visão, porque estava ali. E eu chamei ele e eu perguntei: o senhor sabe, consegue ver o que está escrito na minha camiseta? Ele falou: não sei ler. Eu falei: o senhor está dificultando meu negócio aqui. E aí eu falei: mas o senhor sabe ver número? Ele falou: sei. Eu falei: o senhor consegue enxergar quantos números tem aqui? Ele falou: eu não consigo enxergar. Eu estava na frente dele. E eu falei: e o senhor acredita que Jesus pode curar o senhor agora? E ele falou: sim, eu acredito que Jesus pode me curar. E eu fiz a oração mais simples que eu fiz na minha vida inteira. Eu nem encostei naquele senhor, eu falei: Senhor Jesus, abre os olhos dele agora, em nome de Jesus.
E eu pedi para ele abrir o olho. Eu falei: o senhor está enxergando? E ele disse: eu estou vendo. E eu falei: o senhor está vendo mesmo? E eu fiz um número para ele. Eu não lembro quais foram os números que eu fiz, vou fazer qualquer um aqui. E eu fiz assim para ele: quantos números tem aqui, quantos dedos? E ele falou: tem 2. Eu falei: esse velho está mentindo para mim. E eu disse: vamos mais longe, vamos ver se realmente ele está enxergando. E eu pedi para o menino que estava junto comigo, que era o Hendrix, eu acho, na época. E eu falei: vai lá e faz outro número. E ele fez outro número e ele acertou de novo. E eu estava quase já duvidando da cura dele. E eu pedi: vai mais longe, porque eu não acredito. Ele deve ter mentido para mim, dizendo que não enxergava, agora está fazendo a mesma coisa. Acabou que aquele homem foi curado. Nem eu acreditava que ele tinha sido curado. E é óbvio que a pergunta fatídica de todo mundo, todo pastor ou todo mundo iria fazer essa pergunta, que é: você quer entregar sua vida para Jesus então? E adivinha qual foi a resposta dele? Não. Eu falei: o senhor não quer entregar sua vida para Jesus? Ele falou: não. E eu disse: Deus abençoe. E ele foi embora. Isso é amar mais a provisão do que o provedor. De que vale o homem voltar a enxergar, se não conseguir enxergar a respeito de uma eternidade da sua vida inteira? De que vale uma cura? De que vale alguém viver um milagre do Senhor e uma multiplicação em 70, 90 anos de vida, se você não tem a sua cura, a sua salvação eterna, se você não tem o principal, que é a salvação? De que vale isso? De que vale Jesus ter multiplicado o pão para uma multidão que não queria seguir Ele? Eles só comeram pão, gente. E acharam: uau, fantástico. Um homem multiplicou pão. Mas aqueles que entenderam o que Jesus estava querendo dizer, aqueles que compreenderam o que Jesus estava fazendo ali, aqueles que então decidiram, a partir de uma multiplicação de pão, a partir de um milagre, seguir Jesus de forma mais próxima para ouvir o que ele estava dizendo, esses sim então entenderam que o maior milagre não é a provisão, é o provedor está falando e anunciando as boas novas. Essa é a compaixão de Jesus. De que vale o pão te alimentar agora no corpo físico, se o alimento do céu não nutrir o seu espírito? Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja o quanto o nosso espírito está desnutrido. Que o Espírito abra os nossos olhos para perceber que o nosso espírito está com fome de doer. Que Jesus nos mostre que a gente precisa comer. E que depois que a gente comer, Ele possa fazer com a gente como Ele fez com os discípulos dele. Vão vocês e dão de comer para essa multidão. Como pode alguém desnutrido espiritualmente servir ao Senhor e dar de comer para aqueles que também precisam? Como pode alguém? Os meus olhos estão no provedor. Pare de olhar para a situação ao seu redor. Jesus sempre dá solução. Pare de perder tempo se preocupando com as coisas que estão ao seu redor. Você está perdendo tempo de adoração. Enquanto você está preocupado, pensando: será que Jesus vai multiplicar? Será que Jesus vai fazer? Enquanto você está no será, tentando procurar Jesus por causa da multiplicação, Jesus está ali. E você não está tendo tempo com Ele. Você está preocupado se vai haver multiplicação. Lembra quem estava aqui na semana passada? Eu falei sobre a construção de uma figueira que Adão fez para cobrir a sua nudez, para cobrir o seu pecado. Enquanto ele estava produzindo algo para cobrir o seu pecado, ele estava ocupado com aquilo.
enquanto a gente estiver procurando somente a multiplicação dos pães, enquanto a gente estiver procurando só Jesus, porque estou preocupado e eu quero que Ele multiplique algo na minha vida, enquanto a gente estiver preocupado com essas coisas, a nossa preocupação vai nos tirar da nossa adoração real com Jesus. A gente não pode mais se preocupar previamente por algo que Jesus tem poder de resolver. Jesus tinha poder e autoridade para resolver a fome de 5.000 homens. Você acha que Jesus estava realmente preocupado? Quem estava preocupado eram os discípulos, que falaram: Jesus, manda dispensar todo mundo, porque a gente não tem o que dar para comer. Jesus não estava. Quando eles vieram com o problema, Jesus só disse: vai lá, veja lá quantos tem e dá de comer. O meu papel aqui é anunciar a respeito das boas novas que o Pai me mandou. Então você não pode vender teu tempo para algo desse tempo. Não venda seu tempo para algo que é eterno. Você troca o seu tempo. A gente precisa então apontar para Jesus. Nós precisamos apontar para Jesus e precisamos revelar Jesus. Eu anotei uma frase aqui que eu quero que você entenda. Nosso papel como cristão é anunciar Jesus e não vender Ele. Quando vendemos, estamos propensos a falar de coisas que Ele não é, para que os outros comprem e o aceitem. O meu papel aqui não é mostrar para vocês algo que Jesus não é, para que você aceite. Ai meu Deus, eu preciso aceitar Jesus. Veja só o que ele está dizendo. Olha só essa mercadoria. Ele está dizendo que Jesus multiplica. Ele está dizendo que Jesus pode resolver o meu problema X ou Y. Isso vai acontecer. Eu preciso entregar minha vida para esse Jesus. Jesus não precisa ser vendido. Jesus não é uma mercadoria. Jesus não precisa de alguém fazendo o marketing dele, dizendo: você é milagreiro, você é curandeiro, você faz isso, você faz aquilo outro. Sabe por quê? Porque Jesus sabe exatamente quem Ele é, e Ele é Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele tinha um propósito, e quando Ele precisou fazer milagre, quando Ele precisou fazer algumas coisas, quando Ele precisou mostrar algumas coisas, era só para que as pessoas parassem e ouvissem Ele e mostrassem as boas novas do Evangelho. Então Jesus não precisa ser vendido. Jesus não é limitado a nada. Jesus não precisa que você coloque Ele numa banca e mostre quais são as boas características de Jesus. Sabe por quê? Porque compaixão faz parte do caráter de Cristo. Compaixão faz parte do caráter de Cristo. Quando Jesus demonstra a sua compaixão por nós, não está vendendo algo para ser aceito hoje. Ele faz isso porque faz parte do caráter dele. Faz parte da natureza de Jesus ser compassivo. Não é para ele ganhar algo. Eu vou fazer algo para o Davi, para que Davi me ame. Meu amigo, Jesus não tem uma autoestima baixa, não. Jesus está muito bem resolvido, Ele é amado. Tudo que Ele faz por nós é só pelo que Ele é a natureza dEle. Quem faz algo para a gente conquistar alguma coisa é a gente. É a gente que faz algo por alguém para que alguém faça algo por nós. Jesus não é assim. A compaixão de Jesus não revela a necessidade do povo. A compaixão de Jesus revela o caráter dele. Jesus não multiplicou o pão só pela necessidade do povo. Jesus multiplicou o pão porque ele tinha compaixão de um povo. Jesus não se move por uma necessidade, porque por onde Jesus passou, não está tudo escrito na Bíblia. Durante 3 anos não foram escritos tudo que Jesus fez. Então possivelmente Jesus passou por um monte de lugares. E Jesus não se movia por necessidade.
Ele se movia por propósito. Jairo para ele e diz assim: olha, eu acho que o senhor deveria ir, minha filha está morrendo. Chega as pessoas e dizem para Jesus, diz: Jairo, sua filha morreu. Jesus estava do lado. E Jesus disse: agora eu vou lá na sua casa, porque a menina não está morta. Então às vezes a gente pensa que o que Jesus está fazendo é por uma necessidade. Não é. É o caráter de Cristo ser compassivo. E é por isso que a compaixão não tem nada a ver com aquilo que eu faço por Ele. Porque a compaixão vem dele, não é uma resposta de como eu trato Ele. Porque se fosse uma resposta de como eu trato Ele, possivelmente Jesus não seria tão compassivo comigo. Mas alguém compassivo merece todo o meu amor por Ele. Alguém que me amou tanto merece o meu amor também. Algo prático que a gente precisa aprender em Jesus, para além de saber que Ele é compassivo, de que esse é o caráter dele, a gente precisa aprender de forma prática que nós estamos querendo nos tornar uma comunidade semelhantes a Ele. E se nós queremos ser semelhantes a Cristo, então a compaixão deve acontecer no nosso meio. E sabe de uma coisa, vou contar um segredo para vocês. Muitos querem a compaixão de Cristo com você. Muitos querem a compaixão do próximo. Mas quando você precisa estender compaixão com o outro, você não estende a compaixão. Se o caráter de Cristo serve só para mim e não para eu aplicar na vida dos outros, na verdade ele não vale de nada. Os discípulos, no versículo 36, disseram: mande essas pessoas embora, para que indo eles pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Sabe o que eles estavam querendo dizer para Jesus? Jesus, nós somos teu amigo. Nós estamos aqui em 12. Com nós está tudo certo. Só entre nós, o pão que a gente tem, está tudo beleza, Jesus. Vamos mandar esses 4.988 embora. 87. Vamos mandar eles embora. Porque para nós está tudo certo. A compaixão que o Senhor está querendo estender, está tudo bem, já estendeu para nós. Está suficiente. Os outros, deixa para lá. Quem nunca pensou assim? Será que a compaixão de Cristo realmente me tocou? Será que a misericórdia e a graça de Cristo realmente me tocou? Eu estou indo para o céu, eu estou caminhando com Jesus. E o outro? Jesus está dizendo: se você está comendo, deem vocês de comer para eles. Vão lá e vejam quantos tem para que se alimente. Vamos lá, vejam o que tem aí. Como pode alguém querer viver com Cristo só para si? Ou você não ama realmente Jesus e isso não é digno de compartilhar e ter compaixão do outro, ou você realmente não está vivendo com Jesus. Porque a resposta de Jesus é muito clara: vão vocês e deem de comer para eles. Só que só pode dar de comer quem tem o que dar. Se eu não estou comendo de Cristo, se eu não estou comendo dele, se a compaixão dele não tem se estendido para mim, como eu posso então, Jesus, dar para alguém algo de comer? Ainda a respeito do caráter de Cristo, a gente ama a compaixão de Jesus, não ama? Quem ama a misericórdia de Jesus quando você peca? Fala: Jesus, obrigado. Eu ia morrer agora, hein, Jesus? Essa agora não ia dar para mim, hein?
Essa agora nós lascou. E a misericórdia é boa. A compaixão, a graça de Jesus é boa. Mas a gente precisa entender que tudo que Jesus fez foi de forma compassiva. Jesus veio para executar tudo o que o Pai mandava para alcançar todos que eles precisavam alcançar. Então é fato que Jesus tinha compaixão em tudo que ele fazia. Amém? Todo mundo está concordando com isso? Jesus tinha compaixão. Jesus teve compaixão quando ele se irou. Não teve, pastor? Teve. Porque são duas vertentes de uma coisa que a gente acha que são coisas distantes. Mas se a gente está dizendo que em tudo Jesus teve compaixão, para que todos, e compaixão é para que a gente tivesse, para que ele tivesse piedade da nossa tragédia, então quando Jesus se irou, ele se irou de uma forma que ele teve compaixão daquelas pessoas também. E a gente acha que são coisas distantes. Não, Jesus não pode me tratar assim porque ele tem compaixão, ele me ama, veja bem. Mas na verdade o que Jesus veio fazer é anunciar as boas novas para que ninguém se perca. E Jesus precisou agir diversas formas. Que a gente pensa que é contrária, mas na verdade é a mesma forma. Porque Jesus se irou sem pecado, mas com paixão. E com o propósito de apontar a salvação para aqueles que estavam no templo. Jesus pega, todo mundo lembra de Mateus 21? Jesus chega no templo, vê que estão fazendo comércio lá dentro. Ele pega, ele vira a mesa dos cambistas, ele pega o chicote. E ele diz, a casa do meu pai não é para ser feita de comércio. A casa do meu pai é casa de oração. Meu irmão, o que você acha que Jesus estava fazendo? Se irou com compaixão. Porque aqueles homens precisavam ouvir a verdade do que era a casa do Senhor. Então, aquela ira demonstrada que para nós parece raiva é compaixão. É dizendo assim, já pensou se ele chega lá e fala assim, ei querido, poxa, eu acho que é muito legal isso aí que você está fazendo. Até ganha um dinheirinho, né? Mas assim, o cara ia continuar vendendo lá dentro. Ele não ia entender nada que Jesus estava falando. Porque tem gente que precisa ser claro, como diz Dudu, o óbvio precisa ser dito. E Jesus fez o óbvio naquele momento. Ele disse, isso aqui está tudo errado. Puf. Isso aqui precisa ser virado. E essa é a forma com que eles iam compreender que o Evangelho era outra coisa que não era aquilo ali que eles estavam fazendo. Hoje o mundo entende. O que eles entendem de Jesus hoje compassivo é Jesus que aceita tudo. E isso não é verdade. Porque a verdade sobre compaixão é ter piedade da nossa própria perdição. Então, se for para isso, precisa nos corrigir. Então, que assim seja. Se a compaixão de Jesus na minha vida precisa ter uma ira e ele vire a minha mesa, que assim seja. Compaixão é deixar você se perder ou te salvar a qualquer custo. Te salvar a qualquer custo. Se é necessário te corrigir a ponto de virar a mesa, que assim seja. Ainda é compaixão para que você tenha algo mais precioso que a sua vida eterna. Jesus precisa virar as nossas mesas. Jesus precisa nos corrigir. A compaixão ao modelo do mundo não é a mesma compaixão que aprendemos de Jesus. Não é. Jesus teve compaixão para que o povo reconhecesse ele diante das suas necessidades. Jesus se irou diante do povo para que compreendesse que ele era o Cristo diante da cegueira espiritual que aquele povo estava. Então, tanto o momento aonde Jesus multiplicou o pão e fez algo bom aos nossos olhos, que a gente fala, nós queremos essa compaixão de Jesus. Nós queremos que o Senhor multiplique os nossos pães.
Nós queremos que o Senhor faça isso. Isso é compaixão. O mundo está dizendo que isso é bom, porque ele está vendo que isso é bom aos nossos olhos. Agora Jesus está dizendo que para que todos sejam salvos, ele teve que chegar no templo e virar a mesa para que outras pessoas pudessem enxergar o que estava acontecendo. E o mundo diz: isso não é compaixão, isso não é Jesus, isso não é de Deus. Isso aqui também é compaixão. Isso aqui também é amor. Quem já amou tanto um filho que teve que corrigir ele até que ele aprendesse? Até que ele aprendesse. Você gosta de corrigir? Não, não gosto de corrigir. Eu gosto que ele aprenda. Se ele puder aprender com a bondade, amém. Se ele precisar aprender com a correção, amém. Em todas elas é compaixão de Cristo. Então não foi só na cruz que Jesus mostrou compaixão para nós. Jesus não mostrou compaixão só para aqueles homens que estavam vendo Jesus morrer naquela cruz. Jesus teve compaixão de mim e de você, porque no momento que ele estava morrendo na cruz, era por mim e por você, não era por aquele só. E aí o texto que a gente acabou de ler, de Marcos 6, que fala a respeito de uma multiplicação, onde para mim o ponto central é: Jesus cuidou do seu rebanho. Jesus ainda continua cuidando do seu rebanho. Jesus ainda continua cuidando do seu rebanho. Você entende que não tinha nada a ver com multiplicar pão? Você entende que não tinha nada a ver com alimentar uma multidão? E sim com cuidar com um rebanho que estava sem pastor. Ovelhas que estavam sem pastor e precisavam parar e ouvir a Cristo. E se para você parar, você precisa que ele demonstre que realmente ele é Jesus e ele precisa fazer algo, ele vai fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Não se acostume com isso, porque não é isso que ele faz toda hora. Ele faz. Mas ele faz para que você entenda quem ele é. E ele não precisa provar nada para mim nem para você. Na verdade, muitos vêm para Jesus para que ele tenha compaixão de algo da nossa vida. E Jesus é misericordioso. E Jesus faz. E Jesus nos toca. E Jesus nos cura. E Jesus faz tudo isso porque é isso que ele é. Mas quanto mais você vai amadurecendo a sua fé, quanto mais próximo você vai conhecendo Jesus, quanto mais próximo dele você vai se tornando, mais você vai se afeiçoando pela revelação de quem ele é. E você pensa: se o Senhor multiplicar, ele ainda é bom. Se o Senhor não multiplicar, ele ainda continua sendo bom. Eu sou amigo dele. Você acha que Jesus teve compaixão de você? Você acha que ele precisa ter compaixão de algo em você hoje? Talvez o que você precisa é abrir os seus olhos e reconhecer que precisa da revelação de Cristo. A gente precisa entender que nós precisamos ser alcançados por Jesus. Eu não sei em que lugar você se encontra, mas a questão é: você precisa se colocar num lugar aonde Jesus pode passar por você e ter compaixão de você. Aquela mulher do fluxo de sangue se colocou num lugar aonde ela se posicionou para que o Senhor estendesse graça sobre ela. E ela dizia: se eu só tocar a orla do seu manto, eu vou ser curada. Ela se colocou então num lugar onde talvez ninguém quisesse estar, no meio de uma multidão, de uma muvuca, as coisas acontecendo, e ela se posicionou. Mas sabe o que ela mais ganhou naquele dia? Não foi talvez a cura do fluxo de sangue.
O que ela mais teve naquele dia talvez foi o olhar e o encontro de Jesus dizendo: a tua fé te salvou. Jesus não estava falando: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. E porque você foi salva, eu também vou te curar. E porque você veio até mim, eu também vou te curar. E porque você quis eu e não isso, a sua necessidade talvez te impulsiona a procurar Jesus. Mas depois que você encontra Jesus, a sua vida fica: uau, eu estava achando que o problema da minha vida era esse. E quando você encontra Jesus, você pensa: meu Deus, na verdade eu encontrei aquilo que tem muito mais valor do que ser curado. Eu encontrei Jesus. Então a gente precisa entender e usar a compaixão de Jesus de uma maneira muito melhor do que só usar para esse tempo. A maneira correta de você usar da compaixão de Jesus é entender que ela é poderosa para uma vida eterna. Essa é a verdadeira compaixão, é a salvação de Cristo sobre nós. A gente não pode buscar a compaixão de Jesus só porque sabe que Ele vai multiplicar as nossas coisas. Isso é pequeno demais. Eu vou dizer uma coisa para você, baseado naquele exemplo que eu dei e biblicamente do homem que foi curado. Jesus pode multiplicar pães até para quem não crê nele. Jesus pode curar até quem não crê nele. Jesus pode fazer algo extraordinário na vida de alguém para até quem não crê nele. Mas viver com Ele é só para quem realmente entendeu quem Ele é. Eu conheci Jesus, Ele fez um milagre na minha vida. Não, você conheceu o poder de Jesus. Conhecer a Cristo é outra coisa. A gente precisa entender que o que realmente nós precisamos é do pão do céu e da água da vida. E isso só Jesus pode nos dar. A oração de Jesus em Mateus 6 é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu quero que a gente ore a respeito disso. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você. Talvez você entendia a respeito da compaixão de Jesus e falava: uau, eu entendi, Jesus é misericordioso. Talvez você está aqui hoje e deve estar pensando: eu preciso entrar de novo nesse lugar e entender essa compaixão de Jesus. Eu preciso ir para esse lugar e entender que não tem a ver com o que Ele pode me dar, mas é aquilo que Ele é. A demonstração do caráter de Cristo, o pão nosso de cada dia. O pão vivo que vem do céu. Não é o pão vivo que Ele pode multiplicar na sua mesa natural. Isso é para aqueles que caminham com Ele. Os discípulos não estavam preocupados com a comida para eles. Entenda uma coisa: os discípulos não estavam preocupados com o que comer naturalmente. Eles estavam preocupados com o restante da multidão. Mas eles não estavam preocupados com o que eles iriam comer. Sabe por quê? Porque eles sabiam que aonde Jesus fosse, eles iriam. Discípulos caminham perto de Jesus e não ficam se questionando: o que eu vou comer, o que eu vou beber, porque eles caminham perto de Jesus. E a gente precisa chegar nesse lugar, buscar o pão vivo que vem do céu. Talvez você esteja aqui nessa noite e está pensando: eu preciso buscar mais desse pão. Eu preciso comer mais desse pão, eu preciso beber mais dessa água, eu preciso beber dessa fonte, eu preciso estar num lugar seguro, onde eu entendo que a compaixão de Jesus se estende para mim. Eu não estou lá no meio da multidão pensando: será que o Senhor tem compaixão sobre a minha vida? Será que o Senhor vai conseguir estender misericórdia na minha vida? Não, eu quero estar num lugar de discípulos tão perto que eu não vou ter medo de que a compaixão dele vai se estender sobre mim ou não.
E a gente vive muitas vezes debaixo desse lugar, onde a gente está no meio da multidão e pensando: será que a compaixão de Cristo vai se estender sobre mim? Eu não tenho mais dúvida de que o Senhor vai estender a compaixão sobre mim, porque eu decidi estar perto dele, e aonde ele vai, eu vou também. E eu sei que aonde ele vai, nós vamos comer junto, nós vamos beber junto, e eu posso beber dele e não do que ele pode me dar. O seu nível de confiança precisa aumentar em Jesus. Eu sei que às vezes é fácil de dizer: eu entendo a compaixão de Jesus, mas na prática entender que ele estende essa compaixão é mais difícil. Então, se você tem alguma dúvida de que o Senhor é compassivo para com você, de que ele estende a sua compaixão e a sua graça, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Não tenha medo e fale: eu vou me expor. Não. Esse é o momento onde nós podemos orar uns pelos outros e dizer: Senhor, nós queremos beber dessa fonte, nós queremos clamar por isso. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Nós podemos cantar uma canção enquanto os nossos irmãos, se você entende que você precisa compreender, não naturalmente, não entender que Jesus é piedoso só na sua mente, mas é dizer: Jesus, o Senhor realmente estendeu essa compaixão para mim, o Senhor estendeu essa graça realmente para mim. Eu quero que você venha aqui na frente. Jesus quer tocar em você. Você pode beber dessa fonte, você pode beber dessa água, você pode comer desse pão que é Cristo. Jesus, nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Jesus, nós estamos esperando ansiosamente pelo Senhor, Jesus. Nós precisamos do teu toque, Jesus. Eu não sei como você pode sinalizar para Jesus que você precisa dele, que você está no meio da multidão. Você está no meio da multidão e você pensa: Jesus, eu preciso da tua compaixão. Não resista a isso. Não resista a isso. Deixa ele te encontrar nessa noite. Oração aí no seu lugar. Esse é um lugar como se fosse a multidão. Como você vai fazer para que o Senhor estenda compaixão sobre a sua vida? Os meninos vão cantar uma canção e nós podemos orar a respeito disso.